Um trecho da participação do pastor Marco Feliciano no Eu Acredito podcast está dando o que falar. Durante a conversa, ele comentou sobre um processo que chegou ao STF envolvendo uma pregação onde ele citou entidades espirituais que dentro da fé evangélica são vistas como demônios. Feliciano afirmou que o caso está nas mãos do ministro Flávio Dino e fez um alerta aos pastores. Segundo ele, uma eventual condenação poderia abrir um precedente perigoso contra a liberdade religiosa dentro dos cultos. O pastor defendeu que pregar, repreender demônios e expressar a própria fé são direitos protegidos pela Constituição. Para ele, criminalizar esse tipo de fala seria uma forma de limitar a fé cristã. E você aí, concorda com o pastor Marco Feliciano? Deixe nos comentários sua opinião. Só que tá tendo um problema, que a gente não pode mais chamar demônio de demônio, porque no Brasil estão separando entidade de demônio, demônio de entidade. Eu acho que o senhor tá até respondendo um processo sobre isso, né? Porque o senhor chamou entidade de demônio, é isso? Eu só estava num culto pregando em Minas Gerais, e eu sempre falo sobre Deus vai mandar embora Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, né? Deus vai limpar, porque para nós, dentro da cultura brasileira, da cultura católica, da cultura cristã, centros de feitiçaria adoram entidades que para nós são seres malignos. Então essa é a minha fé. E a Constituição Federal me dá o direito de exercer a minha fé. Ninguém pode tocar na minha fé. Eu posso acreditar no que eu quiser. Como posso não acreditar em nada? O direito ao culto é constitucional e é protegido dentro do Código Penal. Artigo 208 do Código Penal. Ninguém pode interferir no meu culto. Se eu estou num culto pregando, não interessa se esse culto é feito dentro da igreja ou se é feito no meio da rua. Se eu estou falando sobre a minha fé, as pessoas têm que me respeitar. Não importa se eu creio uma coisa que para mim é demônio e para ele é um Deus. Eu estou exercitando a minha fé. A Constituição protege a minha fé. Eu estava em Minas Gerais pregando, uma vereadora de esquerda me ouviu falar de entidades e ela me processou. E o pior não foi ela processar, porque processar você pode fazer isso. No país pode denunciar qualquer coisa. O problema foi o Ministério Público de Minas Gerais acatar a denúncia. Quando o Ministério Público de Minas Gerais acata a denúncia, dizendo que eu pratiquei intolerância religiosa dentro de um culto, ele está ferindo a minha fé. E aí, como eu tenho foro privilegiado, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E caiu na mão de quem? Ministro Flávio Dino. Então está na mão hoje do ministro Flávio Dino, por quem eu tenho respeito, a decisão. Agora imagine se o ministro entende que o que eu fiz foi uma intolerância religiosa, mesmo estando dentro da minha fé, do meu culto. Se eu for condenado, acabou todo tipo de liberdade de pastores pentecostais ou não pentecostais de repreenderem entidades, demônios ou deuses estranhos. E não importa se é Zé Pilintra ou se é Baal, porque Baal é um nome mais chique. É um Deus de uma... Se uma pessoa vem de um outro país e acredita que Baal para ela é Deus, e ela te escuta falar que Baal para você é um demônio e ela te processar, se eu for condenado, cria-se uma jurisprudência e o país inteiro passa a seguir aquilo que o ministro falou lá. Então ele é intolerância religiosa, passível de prisão, indenização e eu me torno um criminoso. Isso é muito pesado. Mas aqui a gente consegue separar a entidade de demônios? É tudo a mesma. Veja só. A palavra demônio, ela foi demonizada. Trocadilho, né? Daimon, né? Daimon vem de um pensamento sobre gênios, né? Os djinns, né? Que na Arábia Saudita se falava muito djinns. Você deve se lembrar disso, você que é mais antigo como eu, do gênio da lâmpada, né? Os gênios sempre vieram do Oriente Médio, né? Que se esfregava a lâmpada, saía um gênio que realizava, né? Então os gênios, os djinns, daí demons, né? São somente nomenclaturas, né? É na mente da pessoa que fala que um demônio é isso, é aquilo, mas são nomes, apenas nomes, né? Então entidade, demônios, deuses ou espíritos, tudo está dentro da cabeça de quem está analisando. É porque hoje eu vejo alguns bruxos em participação em debates com alguns cristãos, eles dizem assim, não chame a minha entidade de demônio. E isso aqui nos leva a pensar, será que a igreja errou a vida toda em
ao orar por uma pessoa que fica possessa, e essa pessoa possessa era questionada: quem tá aí? Ele dizia: Tranca-Rua, Exu Caveira, Zé Pilintra, Preto Velho, Mari. E aí o pastor ia lá e repreendia: em nome de Jesus, sai Pombagira, em nome de Jesus, sai Tranca-Rua. E agora? Até essas entidades vai ter que arrumar outros nomes para se manifestar na igreja. Se arrumar outros nomes, alguém vai dizer que esses nomes estão falando daquele outra pessoa e a pessoa vai se sentir ofendida da mesma forma. Pessoal, as pessoas têm que compreender que nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada. Jesus chamou um demônio pelo nome. Qual o seu nome? Legião. Então Jesus expulsou o demônio. A Bíblia diz pessoa endemoniada. Então o que nós vamos rasgar a Bíblia? Não podemos rasgar a Bíblia. Tem que se respeitar. Se eu estou no exercício da minha fé e não estou agredindo a pessoa gratuitamente na rua, as pessoas têm que me respeitar. É a mesma coisa se lá dentro de um centro de feitiçaria a pessoa falar mal da nossa fé. Ela está exercendo a fé dela. Tem que se respeitar. O que não se pode é sair processando todo mundo por qualquer coisa, porque daqui a pouco, se tudo é errado, nada mais é errado. Então, e há uma perseguição no cristianismo, né, por conta da esquerda, porque a esquerda ela apoia as minorias, né, e a esquerda tem uma paixão por religiões de matriz africana e outras coisas mais. Então, sempre haverá essa briga. O que não se pode é criminalizar. Porque se você me criminaliza, se eu não posso expulsar um demônio, você está tolhindo a minha fé. E a minha fé é protegê-lo pela Constituição. E outra coisa, não dá para caracterizar como discurso de ódio o pastor repreender e expulsar um demônio, gente. A vida toda foi assim. São 6 mil anos de civilização, 2.000 anos de cristianismo, e agora querem reinventar a roda. Não, isso é perseguição. Isso sim é intolerância religiosa. Eles são intolerantes com a minha fé. E isso é tão provado, eu vou até colocar um nome aqui à mesa, porque é público. Bruxo Malagueta está participando de inúmeros debates aí com cristãos e ele tá indo para cima, querendo agredir. Jogou água agora em um católico exorcista do Vaticano. Ele ameaça de bater em alguns cristãos. Isso aí também poderia ser considerado como intolerância ou discurso de ódio quando você parte para a ofensa ou para agredir alguém. Outra coisa, esses debates filosóficos entre cristãos e bruxos, eu acho que tinha que ter desafio, igual Elias, né, pastor? Porque parece que não muda a vida de ninguém, ninguém se converte, as pessoas que estão assistindo não têm a sua vida transformada, não se deixam ser mudada pelo discurso do cristão, o cristão não se deixa ser transformado pelo discurso do bruxo. Tinha que partir para o desafio. Quem é o verdadeiro Deus vai sobressair agora. Ou eu desmaio ou você desmaia. Eu já fui convidado para inúmeros debates desse nível. Eu não vou, porque não edifica. Né? A pessoa tem um pensamento dela, ela não vai mudar. Eu tenho o meu, e o meu não vai mudar. Quando se faz isso, é o povo correndo atrás do clique. Né? O povo correndo atrás daquilo que vende. E o que vende é o conflito. Né? Não vem ninguém falar da cura do câncer, mas falar que alguém morreu do câncer, todo mundo divulga. Então, para mim, são debates inócuos. E se for para ter um debate, tem que ser a lá Paulo em Éfeso, ao ponto das pessoas trazerem os livros de feitiçaria e queimarem na rua porque não funcionou a feitiçaria. Né? Esse Bruxo Malagueta, eu reagi a um vídeo dele uma vez, onde ele fala o que acontece, né, de fato no mundo espiritual. Ele contou aquilo que eu preguei a vida toda, eu só deixei ele falar. Né? Agora esse aí dele brigando com as pessoas, ele parecia ser uma pessoa equilibrada, eu não vi não, ele banda batendo nas pessoas. Sim, não, agrediu agora um católico do exorcista do Vaticano, fica atacando outros cristãos. É que, eu não sei, esse pessoal que defende a questão da esquerda, eles nunca aparecem na mídia de forma negativa. Não sei se você ouviu também de 2 bruxas de esquerda contra 2 cristãs conservadoras, uma que era católica e tal. Vou usar essa expressão aqui, mas é pública, né? Tem uma bruxa que fala assim pra Duda, que é vereadora ali na Baixada: eu te chuparia todinha, garota. Uma indelicadeza. E se fosse um homem? E se fosse uma mulher de direita? Se fosse um homem, ele já teria saído dali preso, né? Instantaneamente. Né? Então, isso mostra a hipocrisia deles. Toda vez que você vê uma pessoa partir para agressão física ou verbal, é porque ela perdeu no campo das ideias. Ou seja, ela não conseguiu contra-argumentar. E na ausência do argumento sobra a brutalidade. O ser humano ele é regido por dois prismas, né? Ou a inteligência ou o instinto. O instinto é animalesco. A inteligência é o que dá o equilíbrio, o que nos difere dos demais animais. Se eu não conseguir debater com você no campo das ideias, é porque eu fui intelectualmente humilhado por você.
Ou eu aceito isso de maneira com hombridade, ou eu vou partir para a agressão física, que é o meu instinto. Então, toda vez que alguém parte para a agressão física, toda vez que uma pessoa ela já perdeu a razão, né? A pessoa perde o debate quando ela levanta a voz, quando ela grita, quando faz isso e aquilo. Não faz sentido. Mas o senhor iniciou esse podcast falando que o senhor está bravo pelo que está acontecendo no Brasil, mas algumas coisas parece que o circuito está se fechando, existem governos aí se derretendo. Agora mesmo saiu uma notícia do Donald Trump considerar o PCC e o Comando Vermelho como narcoterroristas, como terroristas. Eu não sei qual é a ideia do Donald Trump quanto a isso, porque quando considerou Maduro como terrorista, invadiu a Venezuela e Maduro está preso. Será que o Donald Trump está tendo alguma intenção com o Brasil, querer invadir o Brasil aí e fazer alguma coisa? Não, isso é um pensamento pueril, né? Um pensamento infantil, jamais. O Trump, ele é líder de uma nação soberana, então ele pode falar o que ele quiser. Se na mente dele o PCC e o Comando Vermelho são facções terroristas, são facções terroristas, ponto final. É a soberania do país. Ele está usando a sua soberania para declarar que tais facções são assim, e ele não falaria isso à toa. É porque o PCC e o Comando Vermelho já têm tentáculos lá na economia americana também, através de... Só que está tendo um problema, que a gente não pode mais chamar demônio de demônio, porque no Brasil estão separando entidade de demônio, demônio de entidade. Eu acho que o senhor está até respondendo um processo sobre isso, né? Porque o senhor chamou entidade de demônio, é isso? Eu só estava num culto pregando em Minas Gerais, e eu sempre falo sobre Deus vai mandar embora Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, né? Deus vai limpar, porque para nós, dentro da cultura brasileira, da cultura católica, da cultura cristã, centros de feitiçaria adoram entidades que para nós são seres malignos. Então essa é a minha fé, e a Constituição Federal me dá o direito de exercer a minha fé. Ninguém pode tocar na minha fé. Eu posso acreditar no que eu quiser, como posso não acreditar em nada. O direito ao culto é constitucional e é protegido dentro do Código Penal. Artigo 208 do Código Penal. Ninguém pode interferir no meu culto. Se eu estou num culto pregando, não interessa se esse culto é feito dentro da igreja ou se é feito no meio da rua. Se eu estou falando sobre a minha fé, as pessoas têm que me respeitar. Não importa se eu creio numa coisa que para mim é demônio e para ele é um Deus. Eu estou exercitando a minha fé. A Constituição protege a minha fé. Eu estava em Minas Gerais pregando, uma vereadora de esquerda me ouviu falar de entidades e ela me processou. E o pior não foi ela processar, porque processar você pode fazer isso no país, pode denunciar qualquer coisa. O problema foi o Ministério Público de Minas Gerais acatar a denúncia. Quando o Ministério Público de Minas Gerais acata a denúncia dizendo que eu pratiquei intolerância religiosa dentro de um culto, ele está ferindo a minha fé. E aí, como eu tenho foro privilegiado, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E caiu na mão de quem? Ministro Flávio Dino. Então está na mão hoje do ministro Flávio Dino, por quem eu tenho respeito, a decisão. Agora imagine se o ministro entende que o que eu fiz foi uma intolerância religiosa, mesmo estando dentro da minha fé, do meu culto. Se eu for condenado, acabou todo tipo de liberdade de pastores pentecostais ou neopentecostais de repreenderem entidades, demônios ou deuses estranhos. E não importa se é Zé Pilintra ou se é Baal, porque Baal é um nome mais chique, é um deus de um... Se uma pessoa vem de um outro país e acredita que Baal para ela é Deus, ela te escuta falar que Baal para você é um demônio e ela te processar, se eu for condenado, cria-se uma jurisprudência e o país inteiro passa a seguir aquilo que o ministro falou lá. Então ele é intolerância religiosa, passiva de prisão, indenização e eu me torno um criminoso. Isso é muito pesado. Mas aqui a gente consegue separar a entidade de demônios? É tudo mesmo. Veja só, a palavra demônio, ela foi demonizada. Trocadilho, né? Daimon, né? Daimon vem de um pensamento sobre gênios, né? Os djinns, né? Que na Arábia Saudita se falava muito djinns. Você deve se lembrar disso, você que é mais antigo como eu, do gênio da lâmpada, né? Os gênios sempre vieram do Oriente Médio. Né, que se esfregava a lâmpada, saía um gênio que realizava. Né? Então, os gênios, os djinns, daí demons, né, são somente nomenclaturas. Né? É na mente da pessoa que fala que um demônio é isso, é aquilo, mas são nomes, apenas nomes. Né? Então, entidade, demônios, deuses ou espíritos,
tudo está dentro da cabeça de quem está analisando. É porque hoje eu vejo alguns bruxos em participação em debates com alguns cristãos, eles dizem assim, não chame a minha entidade de demônio. E isso aqui nos leva a pensar, será que a igreja errou a vida toda ao orar por uma pessoa que fica possessa, e essa pessoa possessa era questionada, quem tá aí? Ele dizia Tranca-Rua, Exu Caveira, Zé Pilintra, Preto Velho, e aí o pastor ia lá e repreendia, em nome de Jesus, sai Pombagira, em nome de Jesus, sai Tranca-Rua. E agora? Até essas entidades vai ter que arrumar outros nomes para se manifestar na igreja. Se arrumar outros nomes, alguém vai dizer que esses nomes estão falando daquele outra pessoa e a pessoa vai se sentir ofendida da mesma forma. É só, as pessoas têm que compreender que nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada. Jesus chamou um demônio pelo nome. Qual o seu nome? Legião. Então Jesus expulsou o demônio. A Bíblia diz pessoa endemoniada. Então o que nós vamos rasgar a Bíblia? Não podemos rasgar a Bíblia. Tem que se respeitar. Se eu estou no exercício da minha fé e não estou agredindo a pessoa gratuitamente na rua, as pessoas têm que me respeitar. É a mesma coisa se lá dentro de um centro de feitiçaria a pessoa falar mal da nossa fé. Ela está exercendo a fé dela, tem que se respeitar. O que não se pode é sair processando todo mundo por qualquer coisa, porque daqui a pouco, se tudo é errado, nada mais é errado. Então, e há uma perseguição no cristianismo, né, por conta da esquerda, porque a esquerda ela apoia as minorias, né, e a esquerda tem uma paixão por religiões de matriz africana e outras coisas mais. Então, sempre haverá essa briga. O que não se pode é criminalizar. Porque se você me criminaliza, se eu não posso expulsar um demônio, você está tolhindo a minha fé. E a minha fé é protegida pela Constituição. E outra coisa, não dá para caracterizar como discurso de ódio o pastor repreender e expulsar um demônio, gente. A vida toda foi assim. São 5 mil anos de 6 mil anos de civilização, 2 mil anos de cristianismo, e agora querem reinventar a roda. Não, isso é perseguição. Isso sim é intolerância religiosa. Eles são intolerantes com a minha fé. E isso é tão provado, eu vou até colocar um nome aqui à mesa, porque é público. Bruxo Malagueta está participando de inúmeros debates aí com cristãos, e ele tá indo para cima, querendo agredir. Jogou água agora em um católico exorcista do Vaticano. Ele ameaça de bater em alguns cristãos. Isso aí também poderia ser considerado como intolerância ou discurso de ódio quando você parte para a ofensa ou para agredir alguém. Outra coisa, esses debates filosóficos entre cristãos e bruxos, eu acho que tinha que ter desafio, igual Elias, né, pastor? Porque parece que não muda a vida de ninguém, ninguém se converte, as pessoas que estão assistindo não têm a sua vida transformada, não se deixam ser mudada pelo discurso do cristão, o cristão não se deixa ser transformado pelo discurso do bruxo. Tinha que partir para o desafio. Quem é o verdadeiro Deus vai sobressair agora, ou eu desmaio ou você desmaia. Eu já fui convidado para inúmeros debates desse nível. Eu não vou, porque não edifica. Né? A pessoa tem um pensamento dela, ela não vai mudar. Eu tenho o meu, e o meu não vai mudar. Quando se faz isso, é o povo correndo atrás do clique, né? O povo correndo atrás daquilo que vende. E o que vende é o conflito, né? Não vem ninguém falar da cura do câncer, mas se falar que alguém morreu do câncer, todo mundo divulga. Então, para mim, são debates inócuos. E se for para ter um debate, tem que ser a lá Paulo em Éfeso, ao ponto das pessoas trazerem os livros de feitiçaria e queimarem na rua porque não funcionou a feitiçaria, né? Esse bruxo Malagueta, eu reagi a um vídeo dele uma vez, onde ele fala o que acontece, né, de fato no mundo espiritual. Ele contou aquilo que eu preguei a vida toda, eu só deixei ele falar, né? Agora esse aí dele brigando com as pessoas, ele parecia ser uma pessoa equilibrada, eu não vi não, ele banda batendo nas pessoas. Sim, não, agrediu agora um católico do exorcista do Vaticano, fica atacando outros cristãos. É que, eu não sei, esse pessoal que defende a questão da esquerda, eles nunca aparecem na mídia de forma negativa. Não sei se você ouviu também, de 2 bruxas de esquerda contra 2 cristãs conservadoras, uma que era católica e tal. Vou usar essa expressão aqui, mas é pública, né? Tem uma bruxa que fala assim pra Duda, que é vereadora ali na Baixada, eu te chuparia todinha, garota. Uma indelicadeza. E se fosse um homem? E se fosse uma mulher de direita? Se fosse um homem, ele já teria saído dali preso, né? Instantaneamente, né? Então, isso mostra a hipocrisia deles. Toda vez que você vê uma pessoa partir para agressão física ou verbal, é porque ela perdeu no campo das ideias. Ou seja, ela não conseguiu contra-argumentar. E na ausência do argumento sobra a brutalidade.
O ser humano ele é regido por dois prismas, né? Ou a inteligência ou o instinto. O instinto é animalesco. A inteligência é o que dá o equilíbrio, o que nos difere dos demais animais. Se eu não conseguir debater com você no campo das ideias, é porque eu fui intelectualmente humilhado por você. Ou eu aceito isso de maneira com hombridade, ou eu vou partir para a agressão física, que é o meu instinto. Então, toda vez que alguém parte para a agressão física, toda vez que uma pessoa ela já perdeu a razão, né? A pessoa perde o debate quando ela levanta a voz, quando ela grita, quando faz isso e aquilo. Não faz sentido. Mas o senhor iniciou esse podcast falando que o senhor está bravo pelo que está acontecendo no Brasil, mas algumas coisas parece que o circuito está se fechando, existem governos aí se derretendo. Agora mesmo saiu uma notícia do Donald Trump considerar o PCC e o Comando Vermelho como narcoterroristas, como terroristas. Eu não sei qual é a ideia do Donald Trump quanto a isso, porque quando considerou Maduro como terrorista, invadiu a Venezuela e Maduro está preso. Será que o Donald Trump está tendo alguma intenção com o Brasil, querer invadir o Brasil aí e fazer alguma coisa? Não, isso é um pensamento pueril, né? Um pensamento infantil, jamais. O Trump ele é líder de uma nação soberana, então ele pode falar o que ele quiser. Se na mente dele o PCC e o Comando Vermelho são facções terroristas, são facções terroristas, ponto final. É a soberania do país. Ele está usando a sua soberania para declarar que tais facções são assim, e ele não falaria isso à toa. É porque o PCC e o Comando Vermelho já têm tentáculos lá na economia americana também, através de